dar aí continuidade ao assunto da aula anterior, que era frações, né? Aquela foi a primeira parte. Para a aula de hoje nós iremos fazer o fechamento desse assunto, né? A segunda parte nós iremos trabalhar a parte de operações, né? A parte de cálculo propriamente dito, né? Na aula anterior nós aprendemos um pouquinho sobre o conceito de fração, vimos algumas propriedades, alguns tipos de frações, né? Dentre elas a frações aparente, fração própria, o que é a fração imprópria. E na aula de hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre as operações, né? De fato, essa é a parte mais importante desse curso e muito importante aí ao longo da vida de vocês inteira, né? Já que nós utilizamos frações a todo momento, né? A todo momento precisamos fazer contas, efetuar operações que envolve aí o estudo das frações, né? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre a operação de adição e subtração de frações, né? Vamos falar todas as operações, primeiro adição e subtração, e depois vamos falar sobre multiplicação e fechar com a divisão, tá? Nessa parte de operações, a adição e subtração, né? Aliás, como um todo, não só a adição como a subtração, mas também a multiplicação e divisão, elas têm características em comum. Então, eu não posso simplesmente pegar uma fração e sair somando valores sem uma orientação, né, sobre como proceder com o cálculo, tá? É muito importante que você venha estar ciente, né, dos procedimentos de cálculo, da parte algoritmo do cálculo, para que você não venha estar errando na hora de dividir, de somar ou de operar com as frações, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar com a adição e subtração, tá? No caso da adição e subtração, é uma propriedade só, tá? A mesma regra se aplica tanto para você somar como para você subtrair, tá bom? Então, é uma regra só para as duas situações. Quando você for somar uma fração e quando você for subtrair uma fração, você vai usar essa mesma regra aqui, tá? Que, na verdade, são duas regras em um, tá bom? Temos o primeiro caso e temos o segundo caso também, que envolve a adição e a subtração ao mesmo tempo, tá bom? Olha só, na primeira situação nós temos aqui esse caso, ó. Quando nós temos frações, estamos somando ou subtraindo frações que têm denominadores iguais, tá? Denominadores iguais. Aí aqui você precisa saber o que é denominador, né? Nós vimos na aula anterior o que é denominador, né? Nós vimos que o primeiro número, o número de cima, tá? É o nosso numerador. E o número de baixo aqui, ó, ele vai se chamar denominador. Tá bom? Então, o cara que vem em cima, em toda fração, o número que vem em cima é numerador e o de baixo é denominador. Então, qual que é o primeiro caso aqui, pessoal? O primeiro caso diz que os denominadores eles são iguais. Nós temos situação como essa aqui, ó, que eu coloquei nos exemplos. Pronto, eu vou só apagar para nós continuarmos aqui, tá? Vou só apagar essa parte que eu coloquei, essa revisãozinha, para que você venha saber de fato o que é numerador e denominador. Numerador é o número de cima e denominador é o número que vem embaixo, tá? Feito isso, vamos observar esse primeiro caso. Denominadores iguais. Que caso é esse? É esse caso aqui, pessoal, ó, onde os números de baixo dessa fração e dessa fração são iguais. Perceba que aqui é 4 e aqui também é 4. Então, esse caso se aplica aqui nessa situação, tá? Quando nós temos denominadores iguais, ou seja, o número que está aqui embaixo dessa fração é exatamente igual ao que está aqui embaixo dessa outra fração. Denominador aqui e denominador aqui, iguais, tá? Se eles forem iguais, você vai calcular da seguinte forma, tá? Como que faz para calcular? Aí é simples, pessoal, ó. Veja só. Você identificou que aqui o número de baixo ele é exatamente igual aqui na outra fração. O número de baixo, se os de baixo são iguais, ó, esse daqui com isso são iguais, né? Vou até botar assim, iguais. Como é que faz para calcular? Coloca a barrinha. Eu quero somar a fração 2 quartos com a fração 3 quartos. Como é que faz para somar? Denominadores iguais, repete aqui embaixo, ó. Se aqui é 4 e aqui é 4, coloca 4 aqui.
Faz o que aqui em cima? Basta somar, não é? 2 mais 3, 5. E aqui a nossa resposta é 5 quartos, tá? Tranquilo, né, pessoal? Muito fácil, né? Basta pegar os denominadores que são iguais, né? Coloca aqui embaixo e em cima soma. Ou subtrai, se for o caso. Se fosse menos aqui, eu ia tirar, né? Como aqui é somando, eu somei 2 mais 3, ficou 5. É só isso, pessoal. Não tem segredo, tá? Vamos ver a letra B aqui, ó. Resolver a letra B. Denominadores iguais, né? Denominadores iguais faz o quê? Coloca a barrinha, né? Repete aqui o denominador. Se aqui é 7 e 7, coloca 7 aqui. Faz o que em cima? Ó, vamos somar, né? Aqui tem um sinal de mais, então eu vou somar. 5 mais 1, 6. E acabou. 6 sétimos é a fração que representa a soma entre 5 sétimos mais 1 sétimo. Tudo bem? É fácil, pessoal, tá? Quando os denominadores são iguais, ele é muito simples de resolver. Basta tomar cuidado aí para lembrar de olhar os denominadores. Tem que ser iguais. Essa regra de somar em cima e repetir embaixo, ela só vale quando os denominadores são iguais, tá? Nós vamos ver aqui no segundo caso que os casos aqui embaixo é diferente. Vê que o processo de cálculo é outro, tá bom? Então vamos continuar aqui. O exemplo C é uma subtração. E os caras de baixo são iguais, não são? Ó, denominadores iguais. Ó. 8 aqui e 8 aqui. Mesmo processo que fizemos lá. Ó. Se aqui é 8, aqui é 8. Coloco o 8, né? E faz aqui a soma, a operação, né? 4 menos 3 vai ser 1. Só isso, pessoal. Aqui é a resposta. A mesma coisa acontece aqui. Ó. Denominadores iguais. Repete o denominador. Faz o que aqui em cima? Subtrai, não é? Aqui não é menos. 6 menos 3 vai ser 3. Tudo bem? Então, 3 nonos é a resposta à subtração desta fração com esta fração. Detalhe, pessoal, essa regra só vale para adição e subtração. Caso aqui fosse uma multiplicação, aí a regra não vale. Ou então se fosse uma divisão, a regra também não vale. É outra situação. Então, os denominadores iguais só vai se aplicar quando for continha de menos ou continha de mais. Tudo bem? Como fizemos aqui, ó. Aqui é mais, aqui é menos e aqui é menos. Tá? Então, vale essa regra de denominadores iguais. Se é igual, repete. E em cima faz a continha. Ou soma, ou então subtrai. Tá? Depende do que aparecer aqui. Ou menos ou mais, nunca outra coisa, tá? Só pode aparecer menos ou mais para essa regra, para esse primeiro caso, tá bom? Aí, ó, na adição e subtração tem mais algum caso. Ó. Além desse caso, esse primeiro caso, temos o segundo. Que caso é esse? É o caso que nós temos aqui, ó, denominadores diferentes. Ó. O que é isso, professor? Significa que o número de baixo daqui é 1 e aqui é outro. Ou seja, aqui é 4, aqui é 2, como está aparecendo aqui. Professor, como é que faz para responder? Tem que somar os de baixo ou subtrair? Não. Tá? Quando temos denominadores aqui embaixo diferentes, temos duas situações. Tá? Ou você vai multiplicar cruzado, tá? Ou você vai tirar o mínimo múltiplo comum entre os dois números de baixo. Tá? Tirar o mínimo dos números de baixo. Eu aconselho vocês fazer pelo MMC, que é o mínimo múltiplo comum, que foi até a ação que nós vimos na última aula, né? Eu considero ele mais viável, né, na questão do cálculo para vocês desenvolverem, tá? Então, eu vou ensinar dos dois métodos. Vou ensinar pelo processo do MMC e pelo processo também que você faz lá pela multiplicação dos números cruzados, tá? Só um instante para eu pegar a página do livro, eu vou pegar um exemplo para nós prosseguirmos aqui com o cálculo. Tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Depois eu vou colocar a página para vocês fazerem também as continhas, tá? Deixa eu olhar aqui. Certo. Então, pessoal, vamos ensinar primeiro pelo MMC e depois vamos ensinar pelo processo
do MDC, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui de novo. Vamos lá. Primeiro lá pelo MMC, né? Deixa eu apagar aqui, deixa eu pegar o apagador, tá aqui. Vou apagar aqui em cima, pessoal, só para mim continuar, que não vai dar para fazer aqui, tá? Então, lembrando, adição e subtração temos dois casos, duas situações. Quando o número de baixo é igual, faz o quê? Repete o número de baixo e faz a continha ou para mais ou para menos do número de cima, tá? E o segundo caso é quando os números de baixo são diferentes, denominadores diferentes. Aí o cálculo eu vou ensinar agora. Vou apagar aqui. Tá bom? Vou copiar aqui em cima só para me ganhar mais espaço, tá? Deixa eu colocar aqui. 2/4 menos 3/2. Quando os denominadores são diferentes, pessoal, tá? Os números de baixo são diferentes, você vai ter que pegar esse número os dois números de baixo e tirar o mínimo dele. Tirar o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Como é que faz mesmo? Ainda lembra? Nós vimos na aula anterior, não foi? Como faz tirar o mínimo. Ó, boto 4 e boto 2, ó. E fatora eles, tá? Tira o MMC entre os dois números, tá? Professor, sempre é o de baixo? Sempre os de baixo, tá? Nunca o de cima. Quando você vai tirar o mínimo, é sempre dos de baixo, tá bom? Então, ó, começa a dividir pelos primos, ó, na ordem, 2, 3, 5 e por aí vai. Começa pelo 2. 4 dividido para 2, quanto que é? É 2. 2 dividido para 2 é 1. Dá por 2 ainda? Dá, ó. 2 dividido para 2 é 1. Chegou em 1 aqui e 1 aqui, acabou. Faz um traço aqui, ó, e multiplica. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC, vou colocar aqui, ó, entre 4 e 2 é 4. Aí tu vai pegar esse MMC, olha só, tu vai puxar uma barrinha assim, ó, e vai pegar esse cara aqui e vai colocar aqui embaixo. Só pega aqui, ó, o resultado aqui e coloca aqui. E agora faz o que, professor? Agora tu vai fazer essa voltinha aqui, ó. Pega esse cara e tu vai dividir, olha só. Dividir para os números que estão embaixo. Pega aqui, ó, divide aqui, eu vou até colocar o sinal aqui, ó, não é vezes, é dividir. E depois tu vai fazer o quê? Tu vai multiplicar pelo número de cima, tá? Não é mais, aqui é vezes, tá? Vamos lá, vou ensinar passo a passo. Veja bem. Tu vai pegar aqui, ó, 4, deixa eu desligar aqui, só um minuto. Vamos lá. Primeiro passo, pegou o MMC, colocou aqui, tu vai dividir embaixo e multiplicar em cima, tá? Olha só, 4 dividido para 4, quanto que é a resposta? É 1. Pega esse 1 e multiplica em cima. 1 vezes 2, 2. Tudo bem? De novo, ó. 4 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 2, 2. Faz a mesma coisa para esse aqui, ó. Pega o número que está aqui, ó. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 3, 6. Esse menos aqui ele vai para cá, ó. Só pega aqui e coloca aqui. De novo, ó. 4 dividido para 2 é 2. 2 vezes 3, 6. E agora tu resolve, ó. O 4 aqui vai repetir, ó. Vai ficar 4 aqui, ó. E agora faz o quê? Faz a continha aqui em cima. R$2 menos 6, você tem R$2 na tua conta e gastou 6, ficou devendo quanto? Menos 4. Tá? Então a resposta vai ser menos 4 sobre 4. E aí se tu fizer a continha, pegar 4 e dividir para 4, vai dar quanto? 4 dividido para 4 é 1. Como aqui tem menos, vai ficar menos. Tá? Aqui já é resposta, tá bom? Aqui já é resposta. Mas pode ser que eu queira dividido. Então, você chegou até aqui e já está certo. Aí, ó, só basta dividir agora. 4 dividido para 4 é 1. E esse menos que está aqui, ó, vem para cá. Só isso. Tá bom? Esse exemplo aqui. Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui, tá? Eu ensinei pelo método do MMC. Então, se os caras de baixo que são diferentes, tu vai ter que fazer assim para resolver, tá? Então, perceber que foi um pouco mais trabalhoso do que o outro, né?
Se aqui for igual, né? Só repete. Então, vamos lá. Vou apagar. Fizemos esse, agora vamos fazer esse cara aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 3,5 mais 4 terços, tá bom? Como é que faz? Eu saquei, já observei que esse cara aqui é diferente desse. Os denominadores são diferentes, então tem que fazer o quê? Tirar o MMC entre 2 e 3, sempre os de baixo. Vamos lá, tirar. Coloco o 2 e o 3. Fatora ele. Começando a dividir por 2. Dá para dividir por 2? Dá. 2 dividido por 2 é 1. Professor, e esse 3 aqui faz o quê? Dá para dividir? Não dá. Só repete. Tá? Então ele estava aqui, eu coloquei aqui embaixo. E agora continua. Aqui chegou em 1. Falta terminar esse aqui e chegar em 1. Então, aqui dá para dividir por 2? Não dá. Quem é o próximo número da sequência? O 3. 3 dividido por 3, agora sim chegou em 1. E aqui, ó, puxa a barrinha e multiplica aqui, ó. 2 vezes 3 é 6. Então, quer dizer que o MMC entre 2 e 3 é 6. Ah, professor, entendi. Pois é, pessoal, é fácil. Puxa a barrinha aqui agora, ó. Pega esse cara aqui, ó, que tu achou, coloca aqui embaixo. Tá bom? E agora faz aquela voltinha lá. Tá? Olha só. Divide aqui, né? Divide aqui e multiplica em cima. Vamos lá, olha só. Eu estou colocando a setinha só para que vocês vejam o que estou fazendo, tá? Mas não precisa colocar a setinha não, só a operação. Vamos lá, pega esse cara, divide aqui embaixo e multiplica em cima, ó. 6 dividido para 2 é 3. 3 vezes 3 é 9. Entenderam aí? Agora esse segundo aqui, ó. 6 dividido para 3 vai ser o quê? 2. Não é? 6 dividido para 3 vai ser 2. 2 vezes 4, 8. Tá vendo esse mais aqui, ó? Pega o mais e coloca lá. Agora só soma o cara de cima. Vai ficar o quê? O 6 aqui repete, né? Ó. Tá aqui e coloca aqui. 9 mais 8, 17. E aqui é a nossa resposta. Deu para entender? É bem tranquilo, pessoal. É só prestar atenção que vocês vão entender com facilidade. Mas tem que prestar atenção, tá? Eu vou apagar. Esse aqui é o método MMC. Tem outro método, pessoal, que é o método que vocês vão achar, alguns acham mais fácil, outros acham mais difícil. Eu vou ensinar só para mostrar como é que fica, tá bom? Vou apagar aqui. Vou ensinar rapidão esse outro método. Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo. Já estamos ultrapassando o tempo. Vamos lá, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Está no livro de vocês. 3 sobre 10 mais 5 sexto. Ó, já percebi que os denominadores são diferentes, ó. Ou seja, o número de baixo são diferentes. Denominadores diferentes faz o quê? Tem que tirar o MMC ou então usar essa outra regra aqui, ó. Você vê o que é mais fácil para você. Se fosse para tirar o mínimo, eu teria que pegar o 10 e o 6, colocar aqui e tirar o mínimo. E a resposta colocaria aqui embaixo. Mas existe uma outra regra. Qual que é a outra regra? Ó? Você vai multiplicar cruzado. Você vê o que é mais fácil, tá? Ó, multiplica cruzado. Vamos lá. Vai ser assim, ó, puxa a barrinha, né? 6 vezes 3 vai dar 18. Tá? Ó, olha o que eu fiz. Eu vou multiplicar esse cara com esse de cima aqui. Depois eu vou multiplicar esse cara com esse daqui. E conservar aqui o sinal. 6 vezes 3, 18. E coloco mais, ó. Tá bom? Agora esse aqui, ó. 10 vezes 5, 50. Professor, e agora faz o quê? Quando você fez isso, você encontrou aqui um valor cruzado. Então falta só encontrar o valor de baixo para terminar a continha. É mais rápido, quer ver? Agora o de baixo faz o quê, professor? Quando você pegar o de baixo, você vai ter que fazer a multiplicação dessa forma aqui, ó. Vou até circular. Ó. Então, ó, multiplicamos o cruzado primeiro, ó. 6 vezes o de baixo vezes o de cima do outro lado. 6 vezes 3, 18.
o de baixo vezes o de cima do outro lado, 10 vezes 5, 50. E agora aqui, ó, para colocar aqui embaixo, tu vai fazer assim, ó, o de baixo com o de baixo. 10 vezes 6 vai ser 60. O professor terminou? Quase. Agora vamos só fazer a soma e pronto, ó. 18 mais 50 vai dar 68. E o 60 que repete. E acabou. E é só isso. Entenderam como é que é o processo? Ou você vai fazer pelo MMC, igual fizemos no caso anterior, ou assim, multiplicando cruzado e depois fazendo aqui a multiplicação de baixo com de baixo. E você vai chegar nisso e depois esse aqui seria a resposta. Tá bom? Então, pessoal, é basicamente esse o processo da adição. Tá? Ora, os denominadores se são iguais, se forem iguais, não tem o que fazer, né? Só soma o de cima e mantém o de baixo. Caso o número de baixo for diferente, tem que fazer esse processo aqui. Tá bom? Então é só observar. Vou apagar, vou colocar agora a multiplicação. Tá? Multiplicação de fração. Vamos lá. Multiplicação. Pessoal, multiplicação é fácil, ó. Por exemplo, ó, eu tenho essa fração e quero multiplicar por essa. Pessoal, quando é multiplicação, sinalzinho de multiplicação aqui, ó, tá vendo? Multiplicação entre frações. Quando for multiplicação, você não vai olhar o número de baixo, não vai olhar nada. Só faz isso, ó, em todo caso. Vai pegar o número de cima, tá? E multiplicar pelo número de cima. E o número de baixo, multiplicar pelo número de baixo. Só multiplica, tá? Não olha nada. Não precisa saber, ah, professor, se o denominador for igual, o processo é o mesmo. Não importa os números. Quando for multiplicação de fração, o processo é o mesmo. Como que é? O de cima pelo de cima multiplicando, não é somando, tá? É multiplicando. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 3, 12. E acabou. Professor, só isso? Só isso. Aí aqui, ó, se der para simplificar, simplifica, tá? O que é simplificar mesmo? Divide o número de cima e de baixo pelo mesmo valor. Então aqui já é a resposta. Mas eu prefiro que você deixe simplificado, tá? Como que é isso? Divide aqui em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Começando por 2. Vai dar o quê? 8 dividido para 2 é 4. 12 dividido para 2 é 6. Ainda dá para dividir, ó. Então, para simplificar, eu vou dividir no de cima e de baixo pelo mesmo número. Se é 2 aqui, tem que ser 2 aqui, tá? Porque algumas provas existem simplificadas. Aqui já é a resposta, tá? Eu já considero, mas seria bom se deixar simplificado, tá? 4 dividido para 2 vai ser 2 e 6 dividido para 2 vai ser 3. Aqui não dá mais para dividir. Então, aqui, ó, está no formato reduzido, né? Formato irredutível, que chamamos na aula anterior, né? O que é fração irredutível? Então, não dá mais para dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número. Então, aqui é o formato simplificado, tá? Então, é só isso, pessoal. Independente do número que aparecer, multiplicação só multiplica, tá? O de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Você vai chegar nisso e acabou. Só isso. Simplifica e pronto, resolveu o problema, tá? Só isso. Multiplicação é mais fácil, né? Vou apagar. Vamos para divisão, tá? Divisão também é tranquilo, pessoal, ó. Vou colocar aqui o exemplo, ó. 2 quartos dividido para 3 meios. Só um exemplo, tá? Olha só. Professor, divisão, eu também olho os denominadores, se são iguais? Não. Divisão e multiplicação, você não olha nenhum número. O processo é idêntico. Em qualquer situação, pode ser igual aqui, ó. A conta é a mesma. O processo de fazer a continha vai ser o mesmo. Como é que faz, professor? Olha só o que faço. Você vai pegar aqui, ó. Essa aqui é a primeira fração. Essa aqui é a primeira, né? Essa aqui é a segunda fração, tá? Que é a primeira fração e aqui é a segunda fração. Como que faz? Tem a primeira fração, a primeira que aparece, tu vai repetir ela. Só pegou aqui, ó, e vai repetir ela. Só repete. Do jeito que está aqui, repete, ó. 2 quartos. Peguei aqui, ó, e joguei aqui. Ah, professor, e a segunda fração faz o quê? Agora, na segunda fração,
tu vai colocar ela aqui. Tu vai botar o sinal de multiplicação, só que tu vai fazer o seguinte, o número que está aqui embaixo, tu vai jogar para cima. E o número que está em cima, tu vai jogar para baixo. Ou seja, tu vai inverter os números. Ó, o número 2 está aqui embaixo e vai lá para cima. O número 3 está em cima, ele vem aqui para baixo. Só isso que faz. E agora faz o quê? Só multiplica, tá? Só multiplica as frações. Ou seja, o de cima pelo de cima, lembra como é que multiplica? E o de baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E acabou. Aí, dá para simplificar, não dá? Aqui já é a resposta. Mas se for para simplificar, simplifica logo, né? Divide aqui em cima e embaixo por 2. Né? 2 e 2 tem que ser igual, né? 4 dividir para 2 vai ser 2. 12 dividir para 2 vai ser 6. Ainda dá para simplificar. Continua. Divide por 2 e divide por 2. Enquanto der para simplificar, faz. 2 dividir para 2 vai ser 1. E 6 dividir para 2 vai ser 3. Então, ó, as duas respostas são idênticas, tá? Se você pegar 4 e dividir para 12, vai dar a mesma resposta de pegar 1 e dividir para 3. A mesma. Só que aqui está simplificado. E aqui está no formato do jeito que aparece na conta. Formato original. Mas eu quero que você deixe a resposta simplificada, tá? Então, divisão de fração é assim. Repete a primeira, inverte a segunda. E multiplica entre eles. Ó. Repeti a primeira e troquei de posição aqui. Ó. O de cima vai para baixo e o de baixo vai para cima. Depois multiplica. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Só isso. Em todo caso de divisão, faça dessa forma, tá? Inverte, repete a primeira e inverte a segunda. Sempre assim, não importa o número que apareça. Sempre faça assim. Assim como a multiplicação também. Na multiplicação, ó, aqui é um exemplo de multiplicação, né? Não importa o número que apareça, mesmo que seja igual aqui embaixo. Mas você vai multiplicar em cima, pelo de cima, e de baixo pelo de baixo. Sempre, sempre. O único caso que você vai observar o número de baixo é na adição e subtração. O resto, só faz esse processo aqui. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem a colocação de vocês. Por enquanto, é só isso. Manda um comentário no chat se tiver dúvida que eu vou estar respondendo. Se não, vamos para a atividade, tá? Então vamos parar por aqui e até a próxima aula.